Pessoal, vamos fazer aquele videozinho falando sobre a qualidade do sono e vamos tentar esclarecer alguns aspectos sobre a nossa noite, sobre o nosso descansar. Se você ainda não está inscrito aí no canal, dá essa moralzinha aí pra nós, se inscreve no canal, deixa aquela curtidinha, aquele gostei, porque isso nos estimula, me estimula a continuar fazendo novos vídeos e esses vídeos nos favorecem, né? Favorece a nossa adquisição de conhecimento. Bom, para a gente falar de qualidade do sono, em primeiro lugar temos que saber que existem inúmeros fatores que influenciam no nosso sono. Fatores básicos como o estresse do dia a dia, a posição que você deitou, dormir ou não dormir depois de uma refeição, o período de tempo no qual você espera desconectado do mundo externo para poder descansar, vários fatores. Mas eu quero abordar dois pontos que são presentes e extremamente relevantes. O primeiro vai ser a temperatura e o segundo vai ser a luminosidade. Quando a gente fala de temperatura, a gente vai falar de temperatura do ambiente influenciando na nossa temperatura interna, na temperatura do nosso corpo. O sono, ele se divide em duas principais fases, em duas grandes fases, que é o sono profundo e o sono leve. O sono leve, ele possui as suas características e o sono profundo possui as suas características. Cada sono se divide em ciclos de aproximadamente 90 minutos, certo? Esses ciclos de 90 minutos faz com que nós saiamos do sono leve, entramos no sono profundo, do sono profundo voltamos ao sono leve e assim vai de 90 em 90 minutos. Cada indivíduo, cada pessoa tem o seu período noturno. E tem gente que diz, eu durmo 8 horas, outros dormem 6, outras dormem 7. O tempo em si não influencia tanto quanto a qualidade dessa noite dormida. O que mais importa aqui é o tempo em que você cumpre esses ciclos de 90 minutos. Para a gente falar de sono, de qualidade de sono relacionado à temperatura, eu quero falar de ar-condicionado. O verão chegou e junto com o verão chega a onda de usos de ar-condicionado. E vem um uso indiscriminado. As pessoas entendem ou subentendem que o gostoso é dormir no frio e bota o ar-condicionado lá no pau, a 17 graus e se enche de coberta, né? A maioria das pessoas. Mas quando você coloca o ar-condicionado a 17 graus, você está influenciando na temperatura do seu corpo. Por quê? Mesmo que nós sejamos seres termorreguláveis, ou seja, somos seres, somos corpos com uma capacidade de regular a nossa temperatura interna. O nosso sistema, a nível cerebral, nós temos uma região chamada hipotálamo, e no hipotálamo existe um lugarzinho que é responsável pela regulação, chamado centro termorregulador. Como o nosso corpo funciona a plenitude, funciona 100% bem entre as temperaturas de 36,8 e 37 graus centígrados, o nosso corpo trabalha para manter essa temperatura o tempo inteiro. Nós precisamos que a temperatura interna do nosso corpo seja essa, dentro desses limites, dentro desses valores. Porque se diminui isso, o corpo não funciona bem, e se ultrapassa isso, o corpo também não funciona bem. Então o nosso centro termorregulador, no hipotálamo, busca equilibrar, busca manter essa temperatura de 36,8 a 37 graus o tempo inteiro. Para que isso aconteça, para que essa temperatura seja mantida, existe um consumo metabólico energético. Nós consumimos ATP, adenosina trifosfato. E para a gente consumir esse ATP, exige um requerimento, exige um trabalho. Esse trabalho significa dizer cansaço. As nossas células estarão trabalhando para manter essa temperatura. Se eu estou exposto a um ambiente cuja temperatura é de 40 graus, o meu corpo precisa se manter resfriado. Eu preciso diminuir essa temperatura para que as minhas enzimas, as minhas coenzimas, os meus sistemas metabólicos funcionem adequadamente. Então eu preciso diminuir essa temperatura. Como eu faço para diminuir essa temperatura? O nosso corpo vai trabalhar, nesse caso, com uma vasodilatação, com uma inibição dos sistemas
dos sistemas simpáticos, para poder fazer com que o nosso corpo funcione adequadamente. Mas todo esse recurso para fazer com que essa temperatura chegue exige o consumo de energia. Ao contrário, a mesma coisa. Se nós estamos em um ambiente cuja temperatura é muito mais fria do que a nossa temperatura corporal, nós vamos consumir energia para manter o corpo aquecido, com vasoconstricção, com ativação do sistema simpático, com ativação do sistema adrenal, porque será importante manter o funcionamento adequado do nosso sistema, certo? Como entender ou como trabalhar com as temperaturas do ar-condicionado? Pois bem, só um breve relato. Quando a gente nasce, quando o recém-nascido chega ao mundo, ele chega com uma imadurez ou com uma maduração incompleta do sistema termorregulador. Porém, ele nasce com uma capa adiposa, denominada por alguns autores como capa adiposa parda e por outros como capa adiposa marrom, e essa capa adiposa que forma uma espécie de colete, certo? Aqui sobre a região clavicular, tóraco-abdominal e também na região costal, na região vértebro-torácica, e essa capa serve de consumo metabólico para manter aquecido o nosso corpo. Na maioria das literaturas de pediatria, de processo de parto, algumas literaturas fogem desses valores, mas na maioria das literaturas de pediatria, trata de uma temperatura ideal da sala de parto. E essa temperatura ideal varia entre 21 e 23 graus centígrados. Por que esses valores? Porque justamente esses valores são os valores de ambiente no qual nós perdemos menos calor. É uma temperatura na qual faz com que o nosso corpo, que o nosso sistema orgânico, que o nosso metabolismo trabalhe de boa, entre no sistema metabólico basal. Uma vez que a gente amadurece o sistema termorregulador, uma vez que a gordura parda já foi consumida e que o sistema nervoso já passou pelo seu processo de maduração, já está funcionando adequadamente, nós começamos então a funcionar como um sistema termodinâmico, um sistema aberto que intercâmbia, troca com o ambiente energia, ou seja, recebe e devolve para o ambiente. Tudo que entra, sai, para dizer assim. Então a gente consome do nosso ambiente, mas a gente também devolve para o nosso ambiente. Energeticamente falando, a gente consome energia do mundo exterior e a gente devolve energia para o mundo exterior. A nível de temperatura, a gente consome temperatura do mundo externo e devolve temperatura para o mundo externo também, por meio de convecção, radiação e várias outras formas de liberar ou adquirir calor do meio interno. Só que a temperatura interna do nosso corpo se mantém estática, ela se mantém dentro dos valores que são adequados para o funcionamento interno. Então, se você está num ambiente onde a temperatura foge muito daquela temperatura interna do nosso corpo, o nosso corpo vai batalhar para se adequar. Agora pensamos um pouco, imagine que você está lá no deserto do Saara, numa temperatura de 50 graus centígrados. O seu corpo, como um corpo que emite calor, que libera calor para o mundo externo, ele vai se manter a 37 graus, porque esse é o propósito do nosso corpo, se manter aí, porque fora disso você pode morrer. Então ele vai se manter nisso. Só que como ele também emite calor para o ambiente, nesse caso, esse calor vai ser inferior ao calor externo, o que o nosso corpo está tentando fazer? Tentando vencer a temperatura externa. E é lógico que não vai vencer. Não vai vencer porque existem outros fatores que influenciam muito mais que a temperatura de um corpo tão pequeno no deserto do Saara. Em outro lugar, se você estiver
lá na Patagônia, na Tierra del Fuego, no sul da Argentina, com temperaturas de -5, -10 graus centígrados, e o seu corpo precisa estar aquecido, precisa estar a 36,8, 37 graus centígrados, o seu corpo também vai tentar vencer a temperatura interna. Para ele tentar vencer a temperatura externa, ele vai fazer um consumo metabólico absurdo para tentar vencer essas temperaturas externas. Vai vencer? Não, não vai vencer. Se você não tiver outros recursos para se manter aquecido, vai morrer de hipotermia, com certeza. Mas o nosso corpo vai tentar vencer. Como? Consumindo energia, consumindo ATP. Durante o dia, esse consumo energético não é tão prejudicial porque a gente está em atividade, a gente está desperto, está acordado, o nosso ciclo sono-vigília, né? Nós estamos no período da vigília, está acordado. Então, esse consumo metabólico não é tão relevante ou ele é tão importante a nível orgânico, a nível fisiológico. Só que durante a noite, durante o sono, durante aquele período que nós necessitamos descansar, necessitamos relaxar inteiramente, porque é durante o sono que acontecem muitos processos fisiológicos indispensáveis para a nossa vida, tipo, por exemplo, hoje já se sabe, ontem mesmo eu estava lendo no livro de Neurologia Funcional de Ramon, que é um autor mexicano, e que diz que se sabe há pouco tempo, na última década, que existem células a nível de pâncreas, existem receptores a nível de células betas do pâncreas, lá nos slots de Langerhans, que são receptores de melatonina. E a melatonina é um hormônio produzido durante o sono, que eu vou falar dele quando eu for falar de luminosidade. E durante o sono profundo, esse hormônio atua sobre as células de Langerhans, estimulando o descenso da glicemia. Isso é importante tanto em pacientes saudáveis quanto em pacientes diabéticos, porque vai determinar a qualidade do sono, vai determinar níveis menores de insulinemia ou de glicemia, vai atuar sobre vários sistemas funcionais do nosso corpo. Outro lugar onde o sono atua de forma extremamente importante é no aprendizado. Durante o sono, a gente aprende. Se aprende de fato, aprende dormindo. É durante o sono que as nossas memórias de curto prazo se transformam em memórias de longo prazo. É lá, durante o sono profundo, em alguns autores, hoje já existe o Machado, por exemplo, que é um autor fenomenal, a Neurologia Funcional de Machado, é um livro espetacular. Também está o Nanini, que trata muito mais a neurologia pediátrica, e o Snell também, que é um neurologista espanhol, se eu não me equivoco, mas são literaturas muito boas sobre neurologia, e todos eles trabalham sobre o sono, e todos eles falam sobre o sono profundo e o sono leve, e a importância do sono profundo na adquisição dos conhecimentos. Durante o sono profundo, segundo esses autores, pode ser que existam autores que trabalhem com outra perspectiva, mas segundo esses autores que eu citei, o sono profundo favorece a formação de memórias. Como? É no sono profundo que se inibe o sistema simpático. E quando se inibe o sistema simpático, nós perdemos a autonomia motora, nós perdemos praticamente toda a consciência de nossa existência. E o hipocampo, que é uma região do nosso cérebro que está extremamente associada ao sistema límbico, se ativa. E quando ele se ativa, gera estímulos para a formação das memórias. Memórias essas que nós aprendemos durante o dia, durante o período que estávamos despertos. Então é extremamente importante ter uma noite de sono adequada, ter uma noite de descanso. Dormir é diferente de descansar. Descansar é de fato entrar no ciclo do sono.
Leve, profundo, leve, profundo, leve, profundo. 90 minutos de ciclo, certo? Ou seja, 1h30, né? 60, 90, 1h30 de cada ciclo. Tem gente que vai fazer 4 ciclos, 1h30, 3, 6 horas. Tem gente que vai fazer mais que isso, tem gente que vai fazer menos que isso. Mas o importante é o ciclo. Profundo, leve, profundo, leve. É completar esse ciclo, esses 90 minutos de ciclo noturno. Então, voltando no ar-condicionado, eu termino divagando muito sobre o assunto. É um assunto que eu gosto e eu não fiz uma pauta para falar sobre, vou falar isso, então eu termino só falando sobre coisas que eu já adquiri conhecimentos, ou que eu dei uma lida ontem ou hoje, e termino falando. Mas enfim, a importância da temperatura do nosso quarto. Quando você deita para dormir com 17 graus, 18 graus, 19 graus de ar-condicionado, você está obrigando o seu corpo a trabalhar, ativando um sistema metabólico para gerar calor, porque o corpo precisa chegar a 37 graus, 36,8, 37 graus, e para isso ele vai consumir ATP. E o que vai acontecer no dia seguinte? Você vai acordar cansado. Porque o seu corpo não relaxou, seu corpo não descansou. Você está numa temperatura fria, o ambiente frio gera no nosso corpo vasoconstricção, gera no nosso corpo uma vasoconstrição periférica, um redirecionamento sanguíneo para os órgãos vitais, para que eles possam se manter vivo, e tudo isso se dá graças ao consumo energético, ao consumo metabólico de ATP. Então o corpo termina não relaxando, e você acorda no outro dia cansado, indisposto. Eu acordo com um mau humor terrível, e é justamente isso que faz com que nós acordamos no outro dia mal, não dormiu. Ou ainda, a gente acorda no outro dia e fala assim, nossa, a cama tá tão gostosa que eu vou ficar mais um pouquinho. Só que não, a cama não tá tão gostosa que você vai ficar mais um pouquinho, é que você não dormiu direito. Se você tiver dormido direito, se tiver descansado de fato, acorda disposto, meu irmão. Acorda tranquilão, levanta da cama, já quer abrir a janela, ver a luz do dia e quer viver, quer fazer coisas. Nós somos seres ativos, fomos desenhados, estamos projetados com uma quantidade de músculo incríveis, que é para ser ativo. Ficar só na cama é porque tem alguma coisa errada. E provavelmente o erro está no sono. Se não está no sono, está em alguma esfera psíquica. E aí já é outro assunto que eu não vou entrar nesse vídeo. Mas é importante descansar, não só dormir. Para você descansar durante o sono, fica uma dica top. Temperatura do ar-condicionado é de 21 a 23 graus centígrados. Menos que isso, você obriga o seu corpo a trabalhar. Mais que isso, você obriga o seu corpo a trabalhar. Mais que isso, ninguém usa, né? Porque ninguém quer dormir no calor. Então, mantenha a temperatura do seu ar-condicionado entre 21 e 23 graus centígrados. Além de não consumir muita energia na conta de luz, que é uma coisa importante, também garante para o seu corpo um funcionamento fisiológico basal. Ou seja, é uma temperatura ambiente que permite que o seu corpo entre no metabolismo basal, e o consumo energético dele é o mínimo, ou seja, é o indispensável para a sua vida, para a sua existência durante o sono, certo? O segundo fator que eu quero abordar é a luminosidade. A luminosidade é uma coisa terrível que se discute há muito tempo. Anteontem ou hoje ou ontem, não me lembro bem, eu estava lendo uma revista que traz um estudo de 1988 feito por Celil e Cole, que são autores de livro de clínica médica, e eles já haviam detectado a importância da luminosidade em ratos. E se sabia ali naquele momento que a luz presente, que a escuridão presente gerava atrofia nas gônadas dos ratos. Os ratos se tornavam inférteis, e que durante o período invernatório, de invernação desses bichos, as glândulas também se atrofiavam. Por quê? Porque faltava luz, certo?
Qual é a relação da luz com a função sexual? Com a função... Abro um parênteses e digo que atualmente, século XXI, ano 2019, entrando no ano 2020, não existe estudos que cruzem especificamente a nossa qualidade sexual com a luminosidade. Isso foi estudos feitos em ratos, mas sim existem estudos que comprovam a luminosidade com a nossa qualidade de sono, certo? Retomando, a gente tem no nosso cérebro, na região epitalâmica, no epitálamo, uma glândula chamada pituitária. Essa glândula, pelo campo misógino e até mesmo pela medicina antiga, né, aquela medicina mágica, se chamava o terceiro olho, foi considerada por muito tempo como um terceiro olho, e essa glândula, inclusive se chama terceiro olho porque foi descoberta primeiro em algum bicho aí que funcionava de fato como terceiro olho, mas eu não me lembro muito bem qual era o bicho que foi descoberto, o inseto, não me lembro bem. Mas enfim, essa glândula funciona como um terceiro olho. Como é essa função de terceiro olho? Pois bem, desde o epitálamo, a glândula pituitária produz o hormônio chamado melatonina. A melatonina é um hormônio que atua sobre todo o sistema corporal, como eu disse antes no vídeo, atua lá a nível de pâncreas, atua a nível renal, atua a nível cardíaco, atua a nível de tireoides, que é responsável pela T3, T4, que atua em todo o sistema metabólico do nosso corpo, e atua também a nível de hipocampo, favorecendo a formação das memórias, certo? Quando a pituitária presencia luz, não produz melatonina. Como se dá essa presença? A pituitária está conectada com um núcleo chamado núcleo supraquiasmático, que provém de aferências nervosas da retina, passando pelo hipotálamo, e nessa região integradora, nessa região, por dizer, de integração no hipotálamo, a melatonina é inibida. Se existe a presença de luz, a melatonina não é produzida em grandes concentrações, certo? Durante o nosso ciclo de vigília, durante o dia, existe a produção de melatonina, mas muito baixa. Existe picogramos a nível de mililitros do nosso sangue de melatonina. E para que a melatonina atue bem no nosso corpo, trazendo um relaxamento adequado, ela existe um pouco mais de picogramos no nosso sistema circulatório, no nosso sangue. E, portanto, quando existe a ausência de luz, quando nós estamos no escuro, a pituitária se ativa, porque não tem influência da luz lá no núcleo supraquiasmático. Então a pituitária se ativa e produz a melatonina. Então qualquer luz, não tem isso de que é uma lâmpada acesa. Ah, mas é só o LEDzinho da televisão. É só o LEDzinho da televisão, já influencia. A luzinha do ar-condicionado, que fica aparecendo lá a temperatura, né? Tipo, na telinha do ar-condicionado, influencia. A luz do celular influencia. Influencia. Tudo que é luz influencia no funcionamento adequado da pituitária. Portanto, o ideal é dormir no escuro, 100% no escuro. Tudo apagado. Se está tudo apagado, o sistema vai funcionar de forma perfeita, de forma adequada. Outra coisa que foge um pouco da temperatura e da luminosidade, mas é o tempo em que você se deita para dormir. Não adianta você ficar no celular aqui mexendo e falar assim, vou dormir agora. Não acontece isso, porque você ainda está estimulando a sua retina e, portanto, estimulando o seu núcleo supraquiasmático, e estimulando o supraquiasmático está inibindo a pituitária. Então não funciona. Você precisa de um período de tempo que a maioria dos especialistas concordam que é de 1 hora a 1h30 de neutralidade. Se desligue. Apague o celular, apague o computador, apague a televisão, se prepare para dormir de outra forma, relaxando, pensando em algo, mas já no seu lugar de descanso, para que a sua glândula pituitária comece a ser estimulada, e ao ser estimulada, ela vai começar a produzir melatonina, e ao produzir melatonina te vai levar a um descanso perfeito e adequado.
Uma terceira dica que eu não cumpro, infelizmente, é exercício físico. Fazer exercício físico é bom para a saúde, indispensável para o funcionamento corporal. A atividade física é muito boa para o nosso corpo. E o cansaço que gera a fadiga muscular, que gera o exercício físico, favorece um bom descanso também. Em outra ocasião eu vou fazer um vídeo falando sobre o sistema simpático e parasimpático e o que mudou desde do nosso funcionamento simpático e parasimpático na pré-história e na atualidade. Como o nosso corpo não evoluiu de acordo com a evolução tecnológica e quais são os estresses que existem hoje e quais foram os estresses que nos atormentaram em outra época. Obrigado, galera, por assistir. Até o próximo vídeo.